E a palavra de hoje ainda é sobre a pesca maravilhosa. Se você está com a sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas. Eu quero ao longo deste tempo destacar com você 7 lições que para mim são extremamente preciosas desse texto. Lucas 5, versos de 1 a 11. Eu sei que quando o pregador se levanta e anuncia um sermão assim, 7, a gente já fica preocupado que horas ele vai terminar, não é? Mas não iremos nos demorar, mesmo porque você conhece o texto sagrado. Em algum momento da sua vida aquele texto já deve ter falado ao seu coração. E a minha missão aqui, a minha tarefa é recordar de tudo isso. É aprender com aquilo que aconteceu lá no passado. Porque as histórias bíblicas que aqui nos são contadas, elas não são contadas ou não foram escritas para que eu pudesse guardar cada uma delas em minha memória. Eu sei que isso é bom, guardar na memória os trechos bíblicos, aquilo que aconteceu na vida de Jesus, mas não é somente isso. Eu sei que os textos sagrados, eles têm declarações belíssimas, e eles podem sim se tornar na minha vida e na sua vida, ter um caráter estético pela beleza daquela declaração, pela profundidade daquela mensagem. Mas ainda que isso aconteça, o que foi escrito não foi escrito para que eu ou você ficássemos maravilhados. Eu recordo o que está escrito no Evangelho de João, quando ele diz que tudo quanto foi escrito foi para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Este é o propósito do Senhor. E entre as lições da chamada pesca maravilhosa, deixe-me destacar a primeira. Por mais difícil que tenha sido a noite, agradeça, porque um novo dia começou com o nascer do sol. É tão difícil, a vida se torna tão difícil quando a noite não acaba. Eu não sei como foi exatamente esta última noite. É possível que alguns de nós não tenham conseguido dormir, motivado por uma preocupação. O filho não chegou em casa, alguma coisa para resolver nos próximos dias, o diagnóstico de um exame que ainda não saiu, preocupação com alguém que você recebeu uma notícia. A Bíblia me diz que o choro ele pode durar quanto tempo, irmãos? Uma noite, mas a alegria... Eu às vezes acredito que essa alegria não chega em meu coração e no seu coração, porque a gente se recusa a reconhecer que o sol nasceu, que um novo dia começou, que um novo tempo, um novo ciclo. Cada dia que você acorda é uma oportunidade que Deus está lhe dando de reescrever a sua história. Por isso, deixe-me dizer, por mais difícil que tenha sido a noite, eu e você precisamos ter essa disposição de acreditar, ou esta fé que nos leva a acreditar que um novo dia começou, e esse dia há de ser um dia de bênçãos na minha vida e na sua vida. No texto sagrado, no versículo 5, está escrito uma declaração de Pedro, quando ele diz assim: olha, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Notem que ele usa o verbo que fala de esforço físico. É como se alguém tivesse sido levado ao seu limite. Eu trabalhei e fiz tudo quanto eu podia. E é exatamente nesta hora, quando você percebe que fez tudo quanto poderia ter feito, que às vezes a gente dá com os ombros e desperdiça a oportunidade de amanhecer com Jesus dentro do barco, que desperdiça a oportunidade de tornar diferente o dia. Eu volto a dizer, eu não sei como foi a sua noite, mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar. A noite já passou, o dia começou, o sol está raiando. Não permita que a noite anterior determine a qualidade do dia que hoje você está vivendo. Há uma segunda lição nesse texto, creio que há. Eu acredito que os seus problemas financeiros, os meus problemas financeiros, no trabalho, na sua faculdade, eu não sei que tipo de problema você pode estar enfrentando, mas eles não lhe dão o direito de tratar mal quem quer que seja. E o interessante é que se há alguém preocupado com você à sua volta, normalmente ele diz: não, filho, não, é porque papai hoje está estressado. A mamãe hoje está muito cansada. E lá estamos nós tentando apagar incêndios dentro da casa.
E com isso a gente fortalece aquele espírito iracundo daquela criatura que tem que olhar para o espelho e dizer: eu não posso continuar, eu não tenho direito de continuar agredindo as pessoas à minha volta gratuitamente. Ele não me fez nada, mas eu estou cansado, mas eu estou preocupado, tive uma noite horrível, minha empresa não vai bem. Aqueles homens viviam da pesca. E o pescador, no tempo de Jesus, para conservar o peixe, a única alternativa era salgá-lo. Eles não tinham grandes frigoríficos onde armazenar aquilo que pescaram para vender em outro momento, exportar para outras regiões. Eles tinham que pescar, vender. E o que eu observo no texto é que esse ciclo ele foi interrompido. Você sabe o que é que significa? Aquele vendedor que vive daquilo que produz, quando ele passa uma semana inteira e não consegue vender, fechar nenhuma compra. Você sabe o que é aquela criatura que vive de prestação de serviços, mas que até aqui não conseguiu fechar nenhum contrato? Você sabe o que é a situação de um empresário que tem que sustentar o seu trabalho, profissionais trabalham ali, tem funcionários trabalhando, mas não há giro, não há movimento na sua loja? Isso é inquietante, desgastante. Mas mesmo que esta seja a sua situação, isso não lhe dá direito de tratar as pessoas com indiferença, com rispidez. No texto sagrado, a Bíblia vai me dizer, no versículo 3, que Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E aí o texto prossegue dizendo que Jesus então sentou-se e do barco ensinava o povo. Eu imagino que talvez, eu vou dizer assim, é melhor, não é? Que talvez se fosse um de nós, depois de uma noite tão difícil, a irritação da noite, o cansaço que aquela noite produziu, quando Jesus de Nazaré se aproximasse dizendo: olha, você pode, por gentileza, por favor, afastar somente um pouco o seu barco, que eu... Sabe o que é que a maioria de nós iria dizer? Olha, eu por favor, procure outro pescador, outro barco, porque eu tive uma noite... Olha, eu estou naqueles dias que eu não quero ninguém nem se aproximando de mim. Eu não tenho nada com isso, essa multidão está aí ao seu redor, eu não assinei nenhum contrato com você. Às vezes nós esquecemos que por trás daquele rosto de alguém que lhe solicitou ajuda, pediu apenas que você empurrasse o seu barco, o seu filho, que terminou de fazer um desenho e vem lhe mostrar o desenho que para ele foi a coisa mais bela do mundo que ele já fez. Sabe, a esposa que preparou um cafezinho porque viu que você estava precisando de um pouco de cafeína, não é? Aí de repente ela chega e não encontra um sorriso no rosto, uma palavra de obrigado, meu amor, porque o meu amor tem que vir antes ou depois, mas ele tem que surgir na frase. E às vezes nós desperdiçamos as grandes oportunidades que Deus está nos dando de modificar a minha história e a sua fala, só porque você está zangado, só porque. E o pior é que a gente se acostuma com isso. Acontece uma vez, vai acontecer uma segunda, terceira, e de repente os seus filhos vão começar a lhe evitar, seus amigos vão começar a lhe evitar, porque quando você está preocupado com alguma coisa, preocupada com alguma coisa, você se torna, desculpa a palavra, insuportável. Existe uma terceira lição nessa história. Quando você não estiver conseguindo, peça ajuda. Isso é tão simples, não é, gente? Você pode ler isso comigo? Quando você não estiver conseguindo, peça ajuda. É simples, irmãos. É impressionante porque no meio do processo, diz o texto sagrado que Pedro já está no mar, eles já estão pescando, e de repente no versículo 7 eles tomam uma decisão. Qual é a decisão que eles tomam? A Bíblia diz que eles fizeram então sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem a ajudá-los. O pessoal que tem estudado Libras e tem nos abençoado, eu não sei qual foi o sinal que ele usou não, viu? Mas depois a gente vai descobrir. O que é que o texto está me dizendo? Que quando eles perceberam que sozinhos não iriam conseguir recolher aquelas redes, eles fizeram algo simples, eles pediram ajuda. Agora eu não sei se você sabe, mas
na vida de um pescador, quando alguém está... eu já fiz muito isso. Às vezes tem a rede grande, não é, de arrasto. Já viram? Que eles começam a tirar, e aí você vai e se aproxima para ajudar. Hoje eu não consigo mais ajudar não, irmão, mas houve um tempo que eu conseguia isso. Aí eu ia lá ajudar. Sabe o que o pescador normalmente faz com aqueles que ajudaram a recolher a rede? Alguém sabe? Eles dão peixes, não é? Eles repartem o peixe com aqueles que ajudaram a recolher. Eu às vezes penso que você não pede ajuda do companheiro de barco que está no outro lado, porque você sabe que quando chegar na praia, ele vai olhar para você e dizer, olha, vai olhar para o peixe, olhar para você, e vai dizer, você... e vai esperar que você divida. E às vezes a gente não reparte, irmãos, ou porque não quer repartir, a gente se recusa a pedir ajuda. Quantas pessoas eu conheço que dizem assim, eu não gosto de dever. Olha aí, eu sabia que tinha alguém aqui, não sabia que eram tantos. Sabe aquela história de dever favor? Gente, se é favor, é graça. Ninguém deve favor. Favor, é graça imerecida. Mas nós raciocinamos assim. E é por isso que às vezes a gente não pede ajuda. A gente não grita, não faz sinal para o companheiro do outro barco para que venha nos ajudar. E o resultado é que muitas vezes a gente não consegue trazer a rede se rompe e a gente não consegue absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas há uma outra lição, naquela coleção de 7 lições, é quando eu acredito que o texto me ensina de que a obediência é o que de fato produz milagres. Notem os versos 5 e 6, a Bíblia diz assim, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Aí a Bíblia diz que quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Eu quero só que você identifique comigo, quando foi que o milagre aconteceu? Quando o fizeram. Foi exatamente quando eles foram e lançaram as redes, que o milagre aconteceu. Eu já vi muita história de pescador, já vi alguns vídeos, em que às vezes o barco está no meio do rio, e de repente os peixes pulam para dentro do barco, já viram isso? Eu nunca fui pescar num lugar assim, irmãos, nunca tive essa felicidade, de ver os peixes pulando para dentro do barco, não, nunca vi. Mas o que o texto está dizendo? Que se você quer pescar, se você quer ter resultados, você precisa lançar as redes. O interessante é que há quem diga que recolher aqui também poderia ter sido traduzido por colher. É como se fosse aquela ideia de que que a rede lançada seria como que uma semente, e que o peixe recolhido seria como que o fruto do esforço. Sabe quando é que você vai trazer peixes para dentro do seu barco? Quando você lançar a rede. E olha, se você quiser lançar debaixo da sua ordem, talvez você vá passar a noite inteira sem pescar nada. Mas se foi Jesus quem mandou, obediência traz como consequência milagres. Milagres incontáveis, porque eu não sei se você recorda, mas a segunda pesca maravilhosa, depois da ressurreição de Jesus, eles contam os peixes, dá um pouco mais de 150 peixes. Esses aqui sequer foram contados. Eu imagino que não deu para contar a quantidade de peixes que eles recolheram naquele dia. Mas aqui eu insisto, obediência é o que produz milagres na minha vida e na sua vida. Uma outra lição, a lição de número 5, nem o fracasso, nem o sucesso. Quem controla a sua vida? Quem é, irmãos? Não é sua mulher, nem seu marido, meus irmãos. É Deus quem nos controla. Eu sei que algumas mulheres olharam assim para o lado. Não é não, pastor? Não, minha irmã. Não é não. Aliás, eu já contei aos irmãos, né? Uma vez a mamãe me surpreendeu. Sabe aquele dia que eu tive que dizer, mãe, não é assim? Pronto, foi naquele dia. Sempre ela dizia para mim, Jesus te ama, Jesus te ama.
E eu também. Só que um dia no telefone ela olhou para mim, olhou não, lá falando lá, ela disse para mim assim: Jesus te ama, e eu mais ainda. Eu disse: mãe, ninguém nos ama mais que Jesus. Ninguém nos ama mais do que o Senhor. É nessas horas, sabe, irmãos, que eu penso que essa necessidade que a gente tem de controlar as coisas e exercer o controle em função das circunstâncias, normalmente é prejudicial. Eu fico impressionado porque no texto bíblico há 2 momentos. Quais são os momentos? Versículo 4, a Bíblia diz: lancem as redes para a pesca. Aí depois eu vou para o versículo 11, dizendo que eles deixaram tudo e o seguiram. No verso 4, o sentimento daquela gente era de frustração. E a frustração da pesca mal sucedida durante uma noite inteira dizia o que no ouvido deles? Não vá mais pescar. Não era assim? Tanto que Jesus sugeriu: lancem, eles começaram inclusive a questionar a ordem de Jesus. Bom, só que a história termina com uma situação de sucesso. E quando você está no auge do sucesso, o que o pescador imaginaria fazer, irmãos? Vou correndo lançar a rede de novo. Eu confesso aos irmãos que houve uma vez que foi assim. Eu estava lá no Amazonas, pastor Norton Lages convidou-me para pescar. Gente, teve um momento lá no rio chamado Rio Urubu, eu acho que era isso, era uma coisa lá. Nós passamos a noite, saímos bem cedinho com o barqueiro. Quando o tucunaré bateu, parecia que a água estava fervendo. O tucunaré é um peixe de lá, tá? E ele parecia que a água estava fervendo. Então ele disse: corre! E era assim, irmão, pá, e puxava. Ele acertava, eu não, mas era assim, pá, puxava. Era jogar e tirar o peixe, era jogar e tirando o peixe, era jogar e tirando o peixe. Numa hora como essa, o pescador queria ter 4 braços, sabe, 23 iscas, alguma coisa assim. Porque quando a gente está no sucesso, a gente quer que o sucesso se prolongue. Quando a gente está no fracasso, a gente quer interromper. Funciona assim. Só que com Jesus é exatamente o contrário. Quando eles estão decepcionados, Jesus diz: comecem de novo. Quando eles estão maravilhados, Jesus diz: larga tudo. Você já tinha percebido isso? Que na sua vida às vezes funciona assim? Que quando você está assim, achando que você é o maior pescador da face da terra, Jesus disse: olha, vamos dar uma pausa nisso, deixa eu tirar os holofotes de você, porque você vai acabar se prejudicando. Mas também já percebeu que quando você está mal, aí Jesus faz brilhar na sua vida, abre um sol, uma fresta brilha, você descobre uma alternativa. Aí você me pergunta: mas pastor, por que ele não faz isso todo o tempo? Graças a Deus que ele não faz, meu irmão, minha irmã, porque você já imaginou que se você fosse bem sucedido em tudo, hein? Eu acho que poderiam mudar o nome da gente, não era os insuportáveis. A vida não funciona assim. E é bom saber que quando você não conseguir nada, Jesus vai estar lhe dizendo: vamos começar de novo. E quando você estiver achando que está no topo da pirâmide, ele vai olhar para você e dizer: está na hora de largar tudo isso, começar de novo, fazer de outra maneira. Deixa essas redes aí, deixa esses barcos aí, deixa esses peixes aí. Os peixes vão abençoar seu pai agora que vocês vão saindo, especialmente nessa fase agora de acomodação. Número 6, lição de número 6: prepare-se para aquilo que o Senhor ainda vai fazer na sua vida. Porque às vezes a gente imagina que o milagre acabou ali com a pesca. Não, a pesca só foi um detalhe. O texto no versículo 10 vai dizer: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eu gosto dessa expressão, de agora em diante. É a partir daqui. Ah, mas eu nunca pensei nisso, eu nem consigo ir ao culto lá em Jerusalém, porque não me permitem. Você consegue enxergar o que Jesus está lhe dizendo? É de agora em diante. De agora em diante. Prepare-se para aquilo que Deus há de fazer na sua vida. Eu olho para a gente jovem aqui e fico imaginando o que é que essa criatura vai ser daqui a algum tempo. Eu tenho me surpreendido, sabe? Com gente que eu
Vi menino, batizei, vi crescer, e aí daqui a pouco me chama para participar da celebração da formatura. Eu digo, já? Ai, daqui a pouco me chamam pastor, eu queria marcar o dia da apresentação do meu bebê, e eu queria que fosse o Senhor, porque foi o Senhor quem, a gente sabe que envelhece quando a gente apresenta, quando é bebê, e depois vai apresentar o filho daquele que um dia foi bebê, né? E aí alguns vêm me mostrar, olha, o Senhor me pegou nos braços. Eu disse, mas agora eu não consigo mais não, porque é assim, irmãos, é de agora em diante, de agora em diante. E a última das lições, irmãos, quando Deus nos abençoa, Ele o faz para que outros também sejam abençoados. Esse é um princípio bíblico tão simples. Veja o versículo 4, como é que o texto diz? Tendo acabado de falar, disse a quem, irmãos? Ele se dirigiu a Simão, é isso que o texto está dizendo? Tá, aí continue a ler comigo. Vá para onde as águas são mais fundas. Só que há uma segunda ordem. Qual é a segunda ordem? Lancem as redes para a pesca. E ele disse isso a quem? A todos. Você já tinha percebido isso? Que num momento ele se dirige a Pedro, mas no outro momento ele desafia a todos que estão com o apóstolo Pedro. Tá, se não for bastante, veja o versículo 9. Aí o texto diz assim: quem foi que ficou perplexo com o resultado daquela pescaria? Aí a Bíblia diz, pois ele, Pedro, e notem, ele quem? Todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. O que aconteceu não só impactou a vida de Pedro e todos. E por fim, se não for ainda bastante, vá ao versículo 10 e 11. Lembra-se que no versículo 10, eu já projetei ele aqui. O que foi que Jesus disse no versículo 10 ao apóstolo Pedro? Vinde após mim, e eu vos farei de você um pescador de homens, correto? Só que vejam o versículo 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Quem é o sujeito, irmãos, desse versículo 11? Olha lá. É Pedro, foi somente Pedro que arrastou o barco, que deixou tudo e seguiu Jesus? Está no plural, irmãos. Aquele foi um momento da vocação não somente de Pedro, mas de Pedro, André, seu irmão, o Tiago, o João, a família toda, os colegas de pescaria, todo mundo foi abençoado. Por isso, quando Deus abençoa Pedro, Deus está abençoando Pedro, e a partir da bênção que está derramando sobre ele, está abençoando a vida de outros. Quando Deus lhe abençoa, não é porque você, eu me sinto uma pessoa tão especial, não. Se sinta instrumento de Deus para abençoar a vida de alguém. Se Deus lhe deu uma excelente profissão, trabalho, você hoje está vivendo de forma equilibrada, sem muitas preocupações financeiras, olha para os lados. Quem sabe você vai descobrir alguém que lhe abençoou lá atrás, quando você não tinha nada disso, e agora você vai poder ser bênção. Sabe, seu pai, sua mãe, que hoje estão de avançada idade, aqueles dois já trabalharam muito por você. Talvez agora seja o momento de você abençoá-los. Às vezes é um amigo que você encontrou em uma encruzilhada lá da vida. Você pensou até em desistir da sua carreira, da sua profissão, largar a faculdade. Qual foi a última vez que você ligou para esta criatura? Para se tornar presente, para dizer, olha, eu não me esqueço que naquele dia que eu estive internado e que não tinha ninguém para ficar ao meu lado, você largou tudo e foi ficar e passou o dia inteiro lá tomando conta. E quantas vezes isso acontece conosco, irmãos? É por isso que eu quero lhe desafiar. Essa é uma história que me convida a repartir o peixe, porque se a bênção ela não é repartida, irmãos, ela se transforma em maldição. Já percebeu? Ela se fecha, destrói, adoece a alma. Repartir os peixes, repartir a bênção, repartir a vocação, repartir a missão, repartir o ministério. O meu grande desejo é que todos nós possamos entender que Deus hoje está olhando para mim e para você. Está cansado da noite que passou? Começa de novo. Eu quero repetir isso, viu? Comece de novo, vá pescar de novo. Mas pastor, eu já... Comece de novo, comece de novo. Quem sabe não é agora que tudo aquilo que você tem
sonhado, mas pastor, eu já fiz tantos concursos, pastor, eu já entreguei tantos currículos, eu só tenho uma coisa a lhe dizer: o dia já nasceu, está na hora de começar de novo, e enfrentar mais uma vez o mar, lançar as redes. Você não imagina o que Deus pode ainda lhe conceder. Há coisas que somente Deus pode fazer por mim e por você, eu tenho convicção disso. Mesmo uma noite inteira pescando, mal sucedida, é transformada quando eu e você, nós descobrimos que é somente em Deus que nós podemos encontrar alternativa, solução, direcionamento. E essa é a canção que nós vamos cantar agora. Quero convidar você a ficar de pé, a colocar-se diante de Deus, a exaltar o nome do Criador e a dizer: Senhor, eu já estava desistindo, viu? Eu já estava lavando as minhas redes, mas eu entendo que a palavra de hoje foi palavra tua para o meu coração. E mesmo com todo o cansaço, eu vou começar de novo, eu vou enfrentar isso. Se eu não conseguir ao longo da noite, o Senhor sabe por quê, para quê, qual o propósito disso, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Recomece. Casamento, trabalho, relação com a sua comunidade de fé. Deus tem peixes e mais peixes para colocar em nossos barcos. Louvado seja o nome do Senhor por isso.